Pessoal, vamos lá, gravar um vídeo aqui sobre análise combinatória. Aproveitar e já mandar um abração lá para as minhas turmas de EJA da escola Ernestão, aqui a galera do Ernestão, certo? Beijão no coração, é muito bom aí compartilhar com vocês nas noites lá na escola Ernestão, tá bom? Gente, olha só, questãozinha aqui de análise combinatória, com o assunto que a gente tá vendo lá, olha, na escola, e também serve para outras pessoas que estiverem aqui no YouTube e se depararem com este vídeo, beleza? Questãozinha aqui, ó, com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números podemos formar? E aqui eu dou algumas condições, ó, números de 4 algarismos, ó. Se você quer formar números de 4 algarismos, você precisa tomar aqui 4 decisões, né? Escolher o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto algarismo. Você só precisa descobrir quantas possibilidades você tem em cada uma delas. Então, por exemplo, para a escolha do primeiro algarismo, você tem 6 possibilidades. Você pode colocar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Qualquer uma das 6 possibilidades você pode escolher. Depois você novamente tem 6 possibilidades, porque você pode repetir. Então 2, 3, 4, 5, 6 também. Depois você tem 6 e depois você tem 6. Porque em cada caso você pode repetir. Tá bom? Então em cada um você tem 6 possibilidades. Show de bola? 6 vezes 6 vezes 6. Vou fazer aqui na calculadora para a gente ganhar tempo, tá? 36 vezes 36, né? Aqui dá 1296. Então tem 1296 números que eu posso formar com esses algarismos aqui, olha. E são números de 4 dígitos, tá? Número de 4 dígitos. Beleza? Eu quero que você perceba que a letra B ela é um pouquinho diferente. Eu quero que sejam 4 algarismos distintos agora, ó. Então, novamente, eu vou tomar 4 decisões, escolher o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Tudo bem? Então, para o primeiro, eu tenho novamente 6 possibilidades. Pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Tudo bem? Digamos que eu tenha escolhido o 4. Então, percebe que para a próxima possibilidade, agora eu só tenho 5, ó. Porque o 4 eu não posso colocar. Eu tenho 1, 2, 3, 5 e 6. Ou seja, eu tenho 5 possibilidades. Tudo bem? 5 possibilidades. E digamos que eu tenha escolhido o 3. Aí para a próxima agora eu só tenho 4 possibilidades. Tá? Eu poderia colocar o 1, o 2, o 5 ou o 6. Digamos que eu tenha escolhido o 6. Aí para a próxima possibilidade eu só tenho 3. Ou seja, aqui eu tenho 1, 2, 5. Portanto, agora eu vou fazer essa conta, né? 6 vezes 5 aqui dá 30, ó. 30 e aqui dá 12, ó. Aqui é 30 vezes 12. Dá pra gente fazer de cabeça, né, ó? 3 vezes 12 é 36, portanto dá 360. Então eu quero que vocês compreendam o seguinte, ó. Quando eu não falo nada a respeito de ser distinto, vocês podem usar os algarismos à vontade, repetindo eles, inclusive. Agora, se por um acaso eu disser que são algarismos distintos, aí você tem que ir diminuindo. Beleza? E depois aplica o princípio multiplicativo. E perceba que esses 5 aqui, ó, qualquer que seja a escolha desse, sobra 5. Porque se eu escolher o 6, digamos que eu escolha o 2, por exemplo. Digamos que eu escolha o 2. Então aqui só não poderia o 2. Tá? Qualquer um que eu escolha, sobra 5, depois sobra 4, depois sobra 3. E no final você tem 360 números. Show? Agora, pessoal, eu quero que seja de 3 algarismos pares, tá? Números de 3 algarismos pares. Veja que eu não estou dizendo números pares de 3 algarismos, é de 3 algarismos pares que tem uma diferença. Se são 3 algarismos, pessoal, então eu preciso tomar 3 decisões, né? E como eu quero que sejam algarismos pares, eu só posso usar os pares, ó. Eu posso usar o 2, o 4 e o 6. Tudo bem? Eu posso usar o 2, o 4 ou o 6. Então aqui eu tenho 3 maneiras de tomar essa decisão. Falou que precisa ser distintos? Não falou. Então, se não falou, eu tenho novamente as 3 possibilidades. Pode ser o 2, o 4 ou o 6. Tudo bem? E, novamente, eu tenho as 3 possibilidades, porque pode o 2, pode o 4 e pode o 6. Lembrando, gente, ó, esses números que aparecem aqui em cima, eles são a quantidade de possibilidades que você tem em cada posição. Tudo bem? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, só existe 27 números
que você pode formar dentre esses algarismos aqui, números de 3 algarismos, usando só os algarismos pares. Veja que na letra D eu peço que sejam 3 algarismos pares distintos. Ó. Então, novamente eu vou usar só os algarismos pares, só que agora eles precisam ser distintos. Então, a princípio, eu posso usar o 2, o 4 ou o 6. Eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 3 possibilidades. E digamos que eu tenha escolhido o 4. Escolhi o 4. Então, o 4 não pode novamente ser escolhido. Então, sobraria o 2 e o 6. Perceba que se eu tivesse escolhido o 2, sobrava o 4 e o 6. Se eu tivesse escolhido o 6, sobrava o 2 e o 4 e assim por diante. O que importa mesmo é o número que está aqui em cima, ó, que são 2 possibilidades. Aí, digamos que você escolheu o 6. Então, agora você só tem uma possibilidade, né? Aqui só poderia ser o 2. Ora, 3 vezes 2 vezes 1, na verdade é um 3 fatorial, né? Que é 6. Então, só existem 6 números pares de 3 algarismos distintos. Aliás, perdão. Só existem 6 números de 3 algarismos pares distintos. Eu só posso usar os pares e não posso repetir algarismos. Tudo bem? É diferente, pessoal, quando eu falo aqui na letra E, ó, números pares de 4 algarismos. Aí agora o número é que tem que ser par. Tá? Aí eu quero que você compreenda o seguinte. Pensa nesse número, ó, 1374. É par. 3.334 é par. 1.700, 1.230. 1.232 é par. 2224 é par. O que é que vai definir se o número é par ou não? É o seu último dígito. Ó. É o seu último dígito. Então, diante dessa informação, você vai resolver seu problema. 1, 2, 3, 4. Beleza? 1, 2, 3, 4. E eu já vou dar outra dica, tá? Nesse caso aqui tem uma restrição. É que o último dígito ele precisa ser par. Então, vamos começar atacando esse problema pelo último dígito, que é melhor, viu? Nesse problema especificamente, não daria treta se você começasse pelo começo ou pelo final. Mas, de uma maneira geral, se tem restrição, é melhor você começar pela restrição. Certo? É melhor começar pela restrição. Então, ó, eu vou começar pela restrição. Pode ser 2, pode ser 4 ou pode ser 6. Aqui eu tenho 3 possibilidades. Tudo bem? Como não precisa ser distintos, os outros eu tenho 6, 6 e 6. Quem são essas 6 possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Tudo bem? Então, em todas as casas, exceto na última, eu tenho 6 possibilidades. Beleza? Por exemplo, um número que eu poderia formar era quem? Ó? 1232. Certo? Era uma possibilidade, né? Eu poderia formar, por exemplo, sei lá, 4.516, por exemplo. Todos os números pares. Escolhendo um nessa linha, um nessa linha, um nessa linha e outro nessa linha aqui. Certo? Então você vai fazer essa conta agora, né? Vai dar 6 vezes 6 vezes 6 vezes 3. Eu vou fazer na calculadora para eu ganhar tempo, tá? 6 vezes 6 dá 36 vezes 18, né? 36 vezes 18 dá 648 aqui, ó. 648 números. Beleza? Para a gente finalizar, agora eu quero que seja pares de 4 algarismos distintos, ó. Lembrando, se eu quero número par, a restrição é no final. Tudo bem? A restrição é no final. O final não pode ser um número ímpar, tem que ser um algarismo par, né? Então, no final pode ser o 2, pode ser o 4 ou pode ser o 6. Então, eu tenho aqui quantas possibilidades? Eu tenho 3 possibilidades. Como eu quero que sejam algarismos distintos, digamos que eu tenha escolhido o 4, ó. Digamos que eu tenha escolhido o 4. Aí para cá eu posso o 1, o 2, o 3, o 5 e o 6. Ou seja, eu tenho 5 possibilidades. Digamos que eu tenha escolhido o 6. Aí agora eu tenho 4 possibilidades apenas. Quem são essas 4 possibilidades? O 1, o 2, o 3 e o 5. Digamos que eu tenha escolhido o 5. Aí para a próxima aqui eu só tenho 3. Ou pode ser 1, 2 ou 3.
Portanto, eu tenho aqui 3 possibilidades, né? Ora, 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 9, né? Que é 3 vezes 3 é 9. Eu estou agrupando, tá, pessoal? 5 vezes 4 é 20, 3 vezes 3 é 9. Aí 20 vezes 9, 2 vezes 9 dá 18, né? Portanto, aqui vai dar 180. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração, valeu, tchau, tchau. E até a próxima. Tamo junto.